Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. 1º de abril de 1928. Necessidade da prova. Qual será a prova dos filhos do reino divino? Quem vive na divina vontade oferece a Deus atos dignos de um rei. A longa história da divina vontade. Meu abandono no querer divino é contínuo, mas enquanto estava toda abandonada nele, pensava em mim. Qual será a prova que Jesus quererá para aqueles que viverão no reino da divina vontade? Se Jesus quer de todos uma prova de fidelidade para confirmar o estado para o qual o chama e para estar seguro de poder confiar à criatura os bens que quer dar-lhe, muito mais a estes filhos do seu reino, que será o estado mais sublime que possa existir. Lhes pedirá esta prova. Mas enquanto pensava isso, meu sempre amável Jesus se moveu em meu interior e me disse: Minha filha, certo que não há segurança sem uma prova. E quando a alma resiste à prova, recebe a confirmação de meus desígnios e tudo o que lhe é de necessidade e convém para desenvolver o estado do qual é chamada por mim. Por isso quis provar a Adão para confirmar seu estado feliz e o direito de rei sobre toda a criação. Mas como não foi fiel na prova, por justiça não podia receber a confirmação dos bens que queria lhe dar seu Criador, porque na prova o homem adquire o selo da fidelidade que o põe em direito de receber os bens que Deus lhe tinha estabelecido, dar-lhes no estado na qual a alma era chamada por ele. Quem não é provado, pode-se dizer que não tem nenhum valor, nem diante de Deus, nem diante dos homens, nem sequer diante de si mesmo. Deus não pode confiar num homem sem prova. Ele mesmo, isto é, o homem não sabe que força tem. Então, se Adão tivesse resistido à prova, todas as gerações humanas teriam sido confirmadas no seu estado feliz e de realeza. Agora, eu amando com amor todo especial a estes filhos de meu querer divino, quis eu mesmo sustentar a prova por todos eles em minha humanidade, reservando para eles só a prova de não fazê-los fazer jamais sua vontade, senão só e sempre a minha, para lhes confirmar todos os bens que são necessários para viver no reino do Fiat divino. Com isso, lhes fechei todas as portas de saída, ungi-os de uma força invencível, de maneira que ninguém poderá entrar nos recintos altíssimos do meu reino. Porque quando eu mando que essas coisas não se façam, é uma porta que deixo por onde o querer humano pode fazer sua saída. É uma ocasião que a criatura tem para poder sair de dentro de minha vontade. Mas quando digo, daqui não se sai, todas as portas ficam fechadas, a debilidade vem fortificada, e só lhe resta a decisão de entrar para não sair mais, ou bem de fato não entrar. Então, aqui nesse trecho, né, nesse longo trecho aqui, Jesus deixou bem claro, né, a prova que todos nós iríamos passar. Porque é um ato só, né? Essa prova, a prova maior é um ato só.
igual foi para Adão, que foi aquele ato que ele fez na desobediência a Deus, né? Que Deus ele falou muitas e muitas coisas, comunicou a Adão muitas coisas, deu para ele todo o paraíso, todos os animais, né? Toda a natureza, todo o bem, toda a felicidade, tudo, tudo, tudo. Ele somente falou para ele não comer do fruto de uma árvore, quer dizer, ele só teve um único ato que ele não era para ele fazer. E Adão não passou nessa prova. E a nossa prova, segundo Jesus está falando aqui, é a prova de dar a nossa vontade para Ele. A partir desse momento que a gente dá a vontade nossa para Ele, e a gente aceita tudo o que nos acontecer, é a prova que Ele queria. A partir desse momento não tem mais saída, a porta já está fechada. Então a gente entrou na vontade de Deus, ele trancou essa porta e a gente já está aqui dentro, né? Então, como Adão também, quando ele pecou, que ele desobedeceu, pronto. Aí a partir dessa desobediência, né? Ele simplesmente fechou também a porta da felicidade para toda uma geração, né? Ele não voltou atrás, ele desobedeceu e não pediu perdão a Deus e não quis, né, ficar, se humilhar diante de Deus. Então, o que aconteceu? Ele perdeu toda aquela felicidade que Deus tinha prometido para ele, né? Então, a gente também. A partir do momento que Jesus ele pergunta, né, você quer dar sua vontade para mim? E a gente oferece essa vontade para Ele, aí tudo que nos acontece é a vontade divina. A partir desse momento, tudo é entregue para Ele. Então, Ele só precisa desse ato de correspondência da criatura, né? Que é a nossa disposição a fazer a vontade de Deus. E aí ele fala que daqui não se sai, todas as portas ficam fechadas, a debilidade vem fortificada, e só lhe resta a decisão de entrar para não sair mais, ou bem de fato não entrar. Então, a partir do momento que a gente decide a entrar na vontade divina, aí a gente não sai mais dela, né? Portanto, para viver no reino de meu querer, estará só a decisão, e a decisão levará ao ato cumprido. Nossa, gente, que coisa maravilhosa. A partir do momento que a pessoa decide entrar, já está cumprido tudo. Então, assim, a gente ainda fica preocupada, né? Há tempos atrás, até aqui nesse momento que Jesus falou isso, a gente ainda fica com medo de sair da vontade de Deus, né? Mas a partir do momento que você dá, você tem essa vontade, né? Essa decisão de entrar na vontade de Deus, você já é cumprido. Então acabou, a gente não sai mais, a gente já está na vontade. Acabou, não precisa mais ficar preocupada. Ah, eu saí, eu isso. Não, acabou. Entrou, fechou a porta, Jesus já fechou a porta, já selou. E tudo, todos, então, no meu querer, né? Portanto, para viver no reino de meu querer, estará só a decisão. E a decisão levará ao ato cumprido. Não estou fazendo assim com você, não grito sempre do fundo de teu coração que nada ouse entrar nele senão somente minha vontade. Ela, como centro de vida, com sua força competente, onipotente, com sua luz deslumbrante, tem tudo fora de você, e eclipsando tudo, faz correr seu primeiro movimento de vida em todos os seus atos e domina e reina como rainha. Então, tudo, né? Todas as coisas que a gente faz, ela é eclipsada, né? Junto com Jesus. Então, todos os nossos movimentos, elas são atos que dominam pela vontade divina, né? Como reino, como a rainha.
Depois disso, estava seguindo os atos da divina vontade em toda a criação para levá-los como uma homenagem ao meu Criador. E em todas as coisas criadas corria um movimento de vida que as reunia a todas e movia tudo. Eu fiquei surpreendida e meu doce Jesus adicionou: minha filha, este movimento de vida em toda a criação é minha vontade, que move tudo e tem como em seu próprio punho de vida todas as coisas. Como é grande seu movimento, enquanto é múltiplo, é um. Por isso a história de minha vontade é longa, e seu trabalho de escrever sua história se torna longuíssimo. E por quanto quiser restringir seu dizer, te resulta difícil, porque seu movimento, que tudo move continuamente, tem tanto a dizer sobre o que tem feito em sua longa história, que pelo que disse, lhe parece que não disse nada. E como os movimentos, todas as vidas, todos os campos são seus. Tem tantos caminhos para narrar sua longa história e você será narradora e portadora da história de um querer eterno, que enquanto diz sua história te põe dentro para te dar a vida de seus atos e comunicar-te, por quanto te é possível, seu movimento e os bens que ele contém. Aqui Jesus ele fala, né, dessa propriedade dos atos, que eles são multiplicados, eles são infinitos, né? Tudo que nós fazemos de bom, né? Todas as coisas boas que nós fazemos, uma reparação, uma oração, uma caridade, né? Um ato de paciência com o nosso irmão, um ato de escuta, né? Quando a gente escuta também o irmão, tudo que fazemos, né, de bom são atos multiplicados, né? Eles são multiplicados sobre a terra. Então, Luísa também, ao escrever sobre o divino querer, sobre todas essas verdades que nós estamos lendo, ela se multiplicava, né? Era só uma pessoa escrevendo, mas era um bem assim que toda a humanidade iria se servir desses escritos, né? Então Deus ele precisa somente da correspondência dessa única pessoa que pode passar para milhares, né? Ela se torna luz para milhares de pessoas, né? Então, quanto é importante uma alma que vive na vontade de Deus, uma alma que vive no fiat divino, porque essa alma ela é multiplicadora de todos os atos divinos. Então, se você quer fazer a correspondência do ato divino de Deus, você vai ser a portadora de todo o bem, né? Que pode transmitir para o mundo inteiro. Quanto é maravilhoso, né? A pessoa que aceita viver nessa vontade divina, né? Ela é como se fosse uma precursora, né? De tudo que vai acontecer. Então, é a grandiosidade da pessoa que entra nessa vontade, né? Por isso que Jesus, ele já, a pessoa que dá essa correspondência, ele já fecha a porta e já começa a trabalhar nessa alma, porque somente dependemos da graça de Deus. Viver no fiat divino não depende da criatura, somente depende da primeira parte, que é a correspondência à vontade, de entregar a sua vontade a Ele. Então, a partir desse momento, cabe a Jesus trabalhar nessa alma, né? De você se torna um nada, você deixa que Ele faça o tudo, porque sem Ele a gente não é nada. A partir desse momento que a gente entrega a chave do nosso coração, ele se fecha lá dentro e joga essa chave fora. E ali ele permanece eternamente. Então, ele vai fazer todo o trabalho nesta alma. Independe mais da criatura. A criatura já entregou toda a sua vontade a ele. Então, tudo que nos acontece, tudo que ele faz
com que aconteça a partir desse momento é vontade divina, é vontade de Deus, é Jesus reinando na criatura, todos os atos são de Deus. Essa pessoa vai se tornar divinizada, ela não pode mais ter dúvida disso, porque quando a gente entrega a nossa vontade, Jesus entra dentro dessa alma e ele não sai mais. Ele é o comandante de tudo mesmo. Então a gente tem que ter essa firme decisão de saber, essa firme sabedoria até, né? Essa firme consciência dessa permanência constante de Deus na alma, de que tudo que Ele faz, tudo que estamos fazendo é vontade dele, né? É algo que ele já estava planejado, já está sendo cumprido na criatura, né? E por isso você deve saber que quem vive em meu querer oferece à majestade eterna atos reais, atos que só se encontram na morada divina de minha vontade. E então nós nos sentimos verdadeiramente honrados pela criatura. Quando vem diante de nós com os atos reais que faz nossa vontade em toda a criação, eles são atos divinos e dignos de nossa majestade. Ao contrário, quem não vive em nosso querer, por quantos bens pode fazer, são sempre atos humanos que nos oferece, não divinos. Então, quem não vive na vontade divina, quem não entrega a Deus a sua vontade, pode ser que sejam atos bons, atos que podem santificar a criatura, mas ela não está fazendo atos divinos. Então, aqueles atos, eles são finitos, né? Enquanto quem faz a divina vontade, os atos são infinitos. Por isso nós temos a prerrogativa que Jesus tem, que é de rezar, orar por todos do passado, presente e futuro, que tem de reger toda a criação, né? A gente faz junto com Jesus tudo o que se cria são atos feitos na divina vontade, são atos feitos junto com Jesus. Então, são atos divinos, são atos queridos, são a vontade divina querida, não é mais permissiva, é querida, né? Porque quando não está na divina vontade, quando não está no divino querer, são atos permitidos por Deus, né? A pessoa, ela faz a vontade de Deus porque ele permite, né? Que são atos bons, por exemplo, a pessoa que faz caridade, ela ora, ela faz oração de cura, ela participa de várias coisas do mundo, né? Coisas boas do mundo. Deus permite que ela faça, né? Porque ela está fazendo a vontade de Deus. Mas todos esses atos, eles são finitos, né? Eles estão assim, aqueles atos são atos humanos da criatura, permitidos por Deus, sim, mas são finitos. Enquanto que quando a gente entrega a nossa vontade para Deus, qualquer ato que fazemos são atos divinos, né? São atos que dão glória a Deus, por isso que ele fala, são atos majestosos, né? São atos queridos por ele. Então, a diferença é essa, né? Inferiores, né? Então, são atos que, quantos bens pode fazer, são sempre atos humanos que nos oferece, não divinos. Inferiores a nós, porque não corre neles o ato real do nosso fiat divino. Como um rei que é servido por um pajem, o qual lhe oferece todas as coisas que se encontram na habitação do rei. Este, embora sejam suas coisas, sente-se honrado, porque se
Bebe a sua água pura em vasos de ouro, firmes e limpos. Se come, o alimento é digno dele, e lhe é servido em pratos de prata. Se veste, são-lhes trazidos vestidos reais, como convém a um rei. O rei sente-se satisfeito e satisfeito porque é servido com as coisas reais que lhe pertencem. Em troca, outro pajem que serve ao rei. Quando o rei quer beber, vai à sua vil habitação para tomar água turva, leva um vaso de barro não limpos, se come e vai tomar seu alimento vulgar, vil e em pratos que dão asco. Se veste, leva-lhe vestidos sem adornos e não dignos de um rei. O rei não fica contente nem honrado ao ser servido por este pajem, mas fica com uma dor no coração e diz: como tenho minhas coisas reais e esse pajem se atreve a me servir com as coisas vir de sua casa? E é isso mesmo, né? Até quando a gente não está na vontade de Deus, até uma caridade que a gente faz assim, humanamente, a gente sempre tem algo de nós ali, a gente sempre está esperando algo em troca, né? A gente não faz com esse desprendimento que é viver na divina vontade, que você faz sem esperar nada, né? Você faz e parece que a gente nem fez, porque a gente nem quer dar conta do que a gente está fazendo, né? É algo assim tão natural, tão simples, que é feito assim com a maior tranquilidade possível. Enquanto que quando a gente não vivia ainda na divina vontade, todos os nossos atos tinham sempre um fundo humano, sempre tinha alguma espera, alguma necessidade humana, né? Então a gente não servia a Deus verdadeiramente do jeito que Ele merece, né? Porque quando é feito com as nossas próprias forças, que a gente acha, né? Então a gente reza e a gente pensa que são nossas forças por estar ali rezando, acordando cedo, rezando mil Ave Maria. Então tudo a gente pensa que depende do ser humano, né? E a gente sempre quer algo em troca, né? Então tá sempre turvo, igual Jesus fala, né? Aí esses atos eles estão turvos. Nós não estamos entregando a Ele atos feitos divinamente, né? Tudo humano, né? E quando a gente serve Ele com os atos divinos, que são feitos dele mesmo, né? Igual a gente pede pelos méritos de Jesus, né? Pela sua morte e ressurreição, a gente entrega para Deus, a gente vai até Deus em oração, entregando a Ele esses méritos, que são os méritos divinos de Jesus, né? Pela graça dele. E não tem nada a ver com nós mesmo, humano, né? Porque todos os nossos atos são débeis, né? Eles são débeis, eles não têm essa pureza e essa potência que tem os atos divinos. Aí, o primeiro pajem é quem vive em minha vontade. O segundo, quem vive da vontade humana. Que grande diferença entre um e outro. É verdade, né? 4 de abril de 1928. Em Deus, a palavra é tudo. O conhecimento é o portador do ato divino e da posse dos bens divinos pelas criaturas. Cuidado que prescreve Jesus. Estava fazendo meu giro no Fiat Divino e em minha mente se formavam tantos pensamentos sobre o querer supremo e pensava entre mim: como pode ser que somente ao conhecer as criaturas, os conhecimentos sobre a divina vontade possa vir seu reino? Se vir o reino da redenção, fez tanto, não bastou só conhecer, senão que fez, sofreu, morreu, fez milagres, e agora, para o reino do Fiat Divino, que é mais que a redenção, bastarão somente os conhecimentos? Enquanto pensava assim, o meu amável Jesus mexeu-se dentro de mim e disse-me: minha filha, as criaturas, para formar a menor coisa, têm necessidade de obras, de passos e de matéria-prima. Mas Deus
Teu Jesus não tem necessidade de nada para criar e formar as obras maiores. Até o universo inteiro, para nós, a palavra é tudo. Não foi todo o universo criado somente com a palavra? E o homem, para gozar de todo este universo, só bastou conhecê-lo. São os caminhos que tem nossa sabedoria, que para dar nos servirmos da palavra, e o homem para receber se deve servir do conhecimento do que nós temos dito e feito com nossa palavra. Com efeito, se alguém não conhece todas as variedades das plantas que estão espalhadas por toda a terra, não goza nem dono dos frutos das plantas que desconhece, porque na nossa palavra está não só a força criadora, mas unida a ela está a força comunicativa, que serve para comunicar às criaturas o que temos dito e feito, mas se não conhecem, nada lhes vem dado. Então, olha o poder do conhecimento, né? É muito grande. Conhecer é possuir. Para Jesus é isso, né? Conhecer é possuir. Então, a partir do momento em que a gente lê, conhece essas verdades, nós possuímos ela dentro do nosso coração. A palavra para Deus é muito importante, né? Tanto que Jesus é chamado do Verbo divino. Então, tudo que Deus faz, Ele faz através da palavra. Então, Ele faça-se. Então, para o quanto é importante a gente falar fiat para tudo o que Deus fala, né? A partir do momento que a gente fala fiat, 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 né? Faça-se, faça-se, é muito importante. Então, para Jesus, o fiat, o terceiro fiat, ele é feito do conhecimento, né? Porque cada fiat teve um momento diferente, né? Na redenção mesmo, Jesus teve que viver aqui na terra os seus 33 anos, né? Em que ele teve a vida dele oculta, a vida dele pastoral, né? E também a sua morte e depois a sua ressurreição. Então, ele passou aqui na terra, teve todo isso, né? Na redenção. Agora, nesse momento do terceiro fiat, ele fala que é importante nós conhecermos, né? A partir do momento em que a criatura entra em contato com esses escritos, ela começa a entrar numa nova vida, numa nova dimensão. Essa dimensão do terceiro fiat, e ela é muito importante. Esses conhecimentos são muito importantes. Essa vida na divina vontade é muito importante. Então, conhecer é possuir o reino. Então, por isso, né, Jesus ele fala da força criadora das palavras. Então, como é importante, eu agora aqui meditando, né, como é importante ler palavra por palavra com muito carinho, com muito amor, porque isso vai entrando na minha alma, vai cimentando tudo o que Deus quer, né, neste momento, com a sua força criadora, porque as palavras que são ditas, né, as palavras que são lidas e pronunciadas, elas contêm uma força muito grande, uma força que cria novas pessoas, né, novos sentimentos, novas almas que vão se interessar também por esses escritos. Então, assim, quanto mais a gente lê em voz alta, lê para nós mesmos, lê aqui do jeito que nós estamos comunicando todos os dias, né? Através de tantos meios de comunicação, na rádio, na internet, tudo isso, né? São forças criadoras, né? Tudo e unido, né? Na divina vontade, com
palavras divinas, vai se expandir por toda a humanidade. Então, é, o Fiat divino, o Fiat, o terceiro Fiat, é o conhecimento, é o saber, né? Tudo isso se torna nesse ponto, né, é uma força comunicativa, é algo que vai se espalhar pela humanidade toda. Então, as pessoas que entrar em conhecimento desse dom vai ser assim, se espalhar por todo o universo, né? Vai espalhar por tudo. O que o homem adicionou para desfrutar a luz do sol e receber seus efeitos? Nada, nem acrescentou nada à água que bebe, ao fogo que o aquece e tantas outras coisas criadas por mim, mas as necessitava conhecer. De outra maneira, teria sido para o homem como se não existisse. Então, se a gente não tivesse contato com a água, como é que a gente iria beber a água, né? Se a gente não tivesse em contato com o sol, como é que a gente iria receber o calor e a luz do sol? Então, a gente precisou estar em contato com tudo isso, né? E o conhecimento é o portador da vida de nosso ato e o portador da posse pela criatura de nossos bens. Assim que os conhecimentos sobre minha vontade têm virtude de formar seu reino em meio às criaturas, porque tal foi o nosso propósito quando os manifestei, e se na redenção quis descer do céu para tomar carne humana, foi porque quis descer em todos os atos humanos para reordená-los. Muito mais, pois Adão se subtraiu de nossa vontade divina para contentar sua humanidade, e com isso se desordenou tudo, perdeu seu estado de origem. E eu devia fazer o mesmo caminho, descer em uma humanidade para reordená-lo de novo. E tudo o que fiz, nada devia servir como remédio, medicamento. Tudo o que fiz nela devia servir como remédio, medicamento, exemplo, espelho, luz, para poder pôr em ordem a humanidade decaída. E é uma coisa assim que hoje em dia eu percebo, né? Eu percebo claramente esse fruto da redenção. Pois todas as coisas que Jesus ele fez, né, desde quando ele veio para a barriga de Nossa Senhora, tudo está gravado em minha cabeça. Desde a hora que Nossa Senhora falou o seu sim. Então, assim, tudo que eu passo na minha vida, eu relembro, né, o que todos os evangelistas falaram de Jesus, né? Toda parte que ele falava de como é que é o procedimento, né? A vivência de fazer a vontade de Deus em tudo. Então, a gente começa a ter o exemplo de Jesus, né? Por isso que ele precisou de vir aqui à Terra e na sua humanidade ele divinizou tudo de novo, né? Tudo que Adão perdeu quando ele pecou, Jesus, ele veio e divinizou todos esses atos, né? Desde a concepção, sua concepção, até a hora que ele morreu. Então, nós recebemos esses frutos, né? Nós temos que receber, toda a humanidade tem que entrar nessa dinâmica, né? De saber que ele morreu por todos os nossos pecados, que ele viveu aqui na terra, divinizando todos os nossos atos. E ele fez a paz de novo com Deus, né? Nós entramos para uma paz constante com Deus agora. Tem que entrar na nossa cabeça essa verdade, que Jesus morreu por todos. Agora ele vive em todos os corações. E nós temos que dar
essa correspondência a Ele, por ter morrido por cada um de nós, né? Não tem mais dúvida de que Ele redimiu todos os pecados, que Ele divinizou todos os pecados, divinizou todos os atos, né? A única coisa que não divinizou foi pecado. Ele morreu por nós, né? Ele se sacrificou, ele se tornou, né? Todo chagado, todo machucado, é, todo sangue ele derramou por cada pecado. Não tem um pecado que ele não tenha, é, como é que fala assim, feito a paz com Deus, né? Ele redimiu tudo, ele morreu por todo. Então não tem criatura nenhuma aqui na terra que possa falar que Deus não morreu por ela, né? Pode ser a pior pecador do mundo. Se ele pegar essa verdade e pôr no seu coração, ele não vai morrer e, e irá para o inferno, não. Ele irá para o céu, porque ele foi justificado perante Deus por todos os seus pecados. Então, é só você receber esse fruto. É só você pensar que Jesus, ele é aquele que veio te amar, que veio se sacrificar por ti, né? Ele veio aqui para me levar ao céu, para elevar a minha alma. Então, ele veio, não tenhamos dúvida mais disso. Não, qualquer pessoa nesse mundo merece a misericórdia de Deus. Nós agora estamos chegando perto do domingo da misericórdia e então todos nós devemos, né, estar certo que Jesus morreu por nós. Ele é misericordioso. Nós não podemos mais ter essa dúvida, ter a dúvida que muitos corações ainda têm, achando muito pecador e que não merece e que Jesus não morreu por ele. Pelo contrário, ele morreu pelos pecadores. Ele sempre falava: eu estou aqui pelos pecadores. Eu não estou aqui pelos santos. Os santos já estão salvos, né? As pessoas já estão, aqueles que são justos já estão justificados. Eu estou aqui pelos pecadores. Então, todos que estiverem em pecado, venham diante de mim, venham estar no meu coração. Meu coração é misericordioso. Meu coração quer a sua santificação, quer a sua alma para Deus, né? Então, nossa, eu ficaria aqui infinitamente falando dessa misericórdia. Não passa, eu não conseguiria parar de falar tudo por que Jesus veio. Cada coisa é muito grande, a redenção, ela é maravilhosa, ela é muito grande, assim, não cabe na nossa cabeça. Mas o fundamento de tudo é se saber salvo por Deus, é mesmo colher esse fruto da redenção, né? Então, e a gente, com essa vinda de Jesus, né? Ele se tornar humano, ele veio reordenar tudo, né? E ele pôs a si como exemplo. E a gente tem que colocar ele como exemplo, como se fosse um espelho, para que a gente possa se espelhar nele, né? Agora, tendo feito tudo o que era necessário e ainda mais, tanto que eu já não tinha mais nada o que fazer, fiz tudo e fiz como Deus, com meios surpreendentes e com amor invencível para reordenar essa humanidade decaída. O homem não pode dizer que Jesus não fez para curá-lo, para reordená-lo e colocá-lo a salvo. Tudo o que eu fez em minha humanidade não foi outra coisa que
preparação e remédio que prescrevia para que curasse a família humana, para regressar de novo na ordem da minha vontade. Então, né, olha Jesus falando isso, né, que tudo o que ele fez foi para curar toda a família humana. Todo mundo pode se sentir curado. A partir da redenção de Jesus, todos nós podemos dizer sãos. Nós estamos curados, nós recebemos o sangue de Jesus sobre nós, né? E ele vai ordenar todos nós para que a gente possa viver na ordem da vontade dele. Portanto, depois de cerca de 2000 anos de cuidados, é justo e decente para nós e para o homem que este já não seja doente, mas sim que retorne são para entrar no nossa vontade. E por isso se necessitavam os conhecimentos dela, para fazer com que a nossa palavra criadora, que fala e cria, fala e comunica, fala e transforma, fala e vence, fala e faz surgir novos horizontes, novos sóis por quantos conhecimentos manifesta, de modo que formarão tantos doces encantos que a criatura surpreendida ficará conquistada e investida pela luz de meu eterno querer, porque não se necessitam outra coisa para que venha seu reino, que os que da sua vontade se beijem, que uma se perca na outra, a minha para dar e a vontade humana para receber. Por isso, minha palavra criadora, assim como bastou para criar o universo, assim será suficiente para formar o reino de meu Fiat. Os conhecimentos que manifestei para poder comunicar o bem que contém minha palavra criadora. Por isso, a importância dos escritos da Luísa, porque os escritos ali estão a palavra criadora de Jesus. E ela é muito importante, né? A palavra criadora, ela bastou para criar o universo, né? Quando Deus falou, faça-se o sol se fez. Faça-se o céu também se fez. Faça-se o firmamento se fez. Então, Jesus também, ele falando com a gente, venha para a vontade divina e a gente vai. Faça-se o reino da divina vontade e o reino vai estar feito. Fala com Luísa, escreva sobre o reino. Luísa escreve, né? Tudo que ele fala ali, né? Tudo que Jesus fala, a palavra criadora dele é imediatamente transformada, né? Ela é comunicada. E por isso insisto tanto que sejam conhecidos os conhecimentos sobre minha vontade, a finalidade pelo qual os manifestei, para poder realizar meu reino, que tanto suspiro dá-lo às criaturas, e eu atropelarei céu e terra para obter minha tentativa. Não, que chique, né? Jesus, ele não vai medir esforços para que seja feita a vontade de Deus, assim na terra como no céu. Ele, com a sua palavra criativa, a partir do momento que ele falou com Luísa, né? Nem precisava dela ter escrito, mas a partir do momento que ele falou, já está cumprida. Já está cumprido tudo o que é para ser feito. Isso me dá uma tranquilidade, uma esperança tão grande, tão grande, tão grande, que não cabe em mim de felicidade, de saber que essas palavras criadoras de Jesus estão rodando toda a terra, do passado, presente e futuro, vai vir para nós esse reino, né? Esse reino que será muito maravilhoso, muito grande, muito
muito feliz, de muita felicidade, né? E a gente vai viver aqui na terra como se estivesse já vivendo no céu. Então, a passagem nossa daqui para o céu será assim tão tranquila, é como se a gente fosse um sopro, né? Aí só como se fosse apagasse uma vela. Aí essa vela vai ser acesa no céu. Então assim vai ser um sopro e nós já vamos estar no céu. Porque nós já estamos vivendo como se a gente já estivesse no céu. Então a gente não vai ter nada assim que vai demorar, que vai passar por purgatório. Não, vai ser algo assim instantâneo, né? Fechando o olho aqui na terra e abrindo já no céu, né? Então, nossa, é maravilhoso. Só de a gente pensar, imaginar quanto é forte esses escritos, quanto é forte a palavra criadora de Deus e quanto estamos sob os seus desígnios, sobre essa vontade divina, é maravilhoso, né? Que venha o mais rápido possível esse reino, que venha, meu Jesus. Vem, Senhor Jesus, em todos os corações, que o seu reino seja plantado em cada alma. E já está sendo plantado, né? Já, muitos de nós já vivemos isso, essa realidade de Jesus está em nós, né? Essa realidade do dom. Nós já vivemos essa realidade. Os filhos da divina vontade já estão vivendo assim, aqui na terra como no céu. Nós já estamos em contato direto com o céu. Já estamos tocando o céu aqui na terra. O que a gente quer, o que a gente deseja é que todos os seres humanos vivam essa verdade, porque ela é maravilhosa, ela nos deixa numa paz constante, ela nos traz a esperança desses novos céus, essa nova terra, de tudo, de todas as promessas que Deus fez para todos nós, né? Do triunfo do Imaculado Coração de Maria, tudo que foi prometido ao homem, né? Tudo que Deus prometeu que a gente ia viver, né? Nesses fins dos tempos. Então, assim, quando a gente entra em contato com esses escritos, nós vemos essas promessas sendo cumpridas, né? Elas estão sendo cumpridas já. E nós, os filhos da Divina Vontade, podemos testemunhar. A nossa vida está sendo regida pelo céu. O céu já se encontra dentro de cada um de nós, né? Nós já vivemos, porque nós estamos diretamente com esses conhecimentos, estamos possuindo, já estamos vivendo, né? Já estamos vivendo esse reino aqui na Terra. E é o que a gente mais espera é que se espalhe o mundo inteiro, né? Para o mundo inteiro viver essa felicidade plena, né? Viver todo o sonho de Deus aqui na Terra, né? Tudo que Deus sonhou, tudo que Jesus queria, né? Que seja cumprida essa vontade divina. Amém, Fiat?